Seguindo com a leitura do livro Voo da Esperança, livro esse inspirado pelo espírito de Alberto Santos Dumont, escrito pelo médium Voine Figner Sachetin. Capítulo 16, sobre o rio Tietê. A lua ainda deixava o seu reflexo diluído sobre as águas do rio Tietê. Parecia que toda a atmosfera se impregnava das cores românticas da Rainha da Noite. O vento, caminhando ligeiro, em plena madrugada, que ia surgindo no horizonte de São Paulo, dobrava os capins verdes e viçosos, frutos da terra fértil das margens mais paulistas dos rios. As cores da noite prateada lentamente foram se dissolvendo no horizonte, deixando no ar um toque de saudade romântica da noite que se esvaía como se for um sonho de amor. O sol nascia no leste de São Paulo, exatamente nos rumos das nascentes do Rio dos Bandeirantes. Conforme as águas corriam, as luzes do sol se infiltravam nas nuvens do horizonte, avermelhando o céu, penetrando as águas do rio com as cores do amor. Tudo ali era romantismo. À noite, a lua pintada de amor, os céus de São Paulo. Ao amanhecer, o sol colorindo de rosa, o dia que se erguia seu leque de plumas coloridas acima do planalto de Piratininga. O rio fluía calmo, mas forte e constante, parecendo que as águas nascidas junto com o sol, no leste da grande cidade, estavam encharcadas de energia do Criador, que impulsionava a locomotiva paulista, carregada de idealismo e esperança, liderando o abençoado país chamado Brasil. Porque o Sol e o Tietê nascem no leste, nas terras paulistas, as águas do Rio dos Bandeirantes, chegando às fronteiras oeste do estado, levavam a energia do amor à pátria que os difunde no gigantesco Rio Paraná. Essas energias se infiltram em todos os rios do oeste do país. Atinge o Paranaíba e impregnam as águas da bacia do São Francisco, subindo até a Amazônia. Essa corrente de amor nascida no Tietê, em São Paulo, une todos os rios brasileiros através do magnetismo das águas em um elo de união à pátria. Meus amigos, esse livro é cheio de patriotismo, não é verdade? Patriotismo e romantismo, não é verdade? Eu acho que se tirar todas essas frases poéticas, não sobra muita história. Mas vamos continuando. O que importa é o recheio profundo, não é? Conforme o sol ia desabrochando no horizonte, a leste de São Paulo, as pétalas das dálias, rosas e margaridas de 2 jardins da Casa Verde se enchiam de cores e luzes, espalhando perfumes, chamando abelhas, pareciam joias de ouro transportando o pólen numa mensagem de amor e esperança. O sol abriu-se em luzes nas pétalas dos jardins que enfeitavam a rota dos aviões para Campo de Marte. Do outro lado, além da veneziana, onde brilhavam as cores do jardim, um moço recebia o dourado do astro-rei, preenchendo com sua beleza as frestas da madeira. Pobre, quase ao mesmo tempo, alguns minutos antes do tilintar dos despertadores, outro moço despertava. Quando Roberto viu o raio de sol penetrar na penumbra matinal do seu quarto, deu um salto pensando: está na hora de nos prepararmos para a viagem. Percebeu o som das panelas chocando-se com a chapa de ferro do fogão. A mãe, colaboradora incansável, preparava o café para ir viajar de volta a São José dos Campos e para o pai ir à fábrica de ladrilhos. Ao ruído dos metais na cozinha, uniu-se o cheiro do café. Logo depois, os 3 familiares sentavam-se à mesa, saboreando o alimento aquecido no fogo e adoçado com amor. Quase as últimas rajadas da garoa das proximidades do rio Tietê eram vencidas pelos raios do sol. Ouviu-se o ranger do portãozinho que se abria na entrada do jardim. Uma voz jovem grita feliz: piloto de jato, está na hora de preparar a decolagem. Os 3 foram encontrar Pedrinho no jardim. Os moços iam à escola de pilotos em São José dos Campos. A mãe de Roberto, gentilmente, coloca na mão um pires contendo uma xícara de café para o jovem. Ele tomou aquele símbolo de amizade brasileira ali mesmo entre as flores. Após os abraços da senhora, ambos descem junto com o pai, que os acompanhava à parada do bonde. A máquina pesada, sulcando o solo de São Paulo, com os trilhos resistentes. Avançou empurrada pela eletricidade, que ia largando os ruídos no ar, com o atrito das partes metálicas. Fagulhas, nas emendas dos fios, soltavam sons de choques elétricos. Os moços, sentados nos bancos de madeira marrom, fixos por hastes de ferro, pintadas em tom um pouco mais escuro, iam em silêncio, mas com as feições felizes,
enquanto os passageiros iam bocejando sonolentos, atravessando a garoa que abraçava o sol, principalmente nas áreas de ar mais úmido próximas ao Tietê. Chegados à Praça da República, o bonde abriu suas portas, despejando sob as árvores centenárias os passageiros apressados. Os moços iam carregando suas valizes com roupas, alguns livros, apostilas, docinhos e bolachas, nas quais as mães teimavam em colocar açúcar e afeto. Alguns foram andando mais rápido para o ponto de ônibus na Avenida Ipiranga, onde os esperavam a condução que os levaria a São José dos Campos. Estacionaram ali a máquina enorme, enquanto os passageiros sentam-se dentro do ônibus, lá fora o sol de São Paulo, ainda frio, dá bom dia aos que passam pela movimentada avenida. Da janela do veículo, Pedrinho observava a praça, um prédio de arquitetura antiga, cheio de nobreza no seu estilo severo e ao mesmo tempo suave, transmitindo grandeza moral e cultura, típicas das tradições paulistanas. Coberto, em pé, por algumas árvores, sua presença na tradição histórica estava lá, com a grandeza que espalhou os educadores de todo o Brasil. A Escola Normal Caetano de Campos. Pedrinho olha o edifício sobre nobre e pensa o quanto aquela casa fez cultura pelo Brasil. Faço um parênteses. Minha avó se formou na primeira turma dessa escola. O acelerador do ônibus fez roncar mais alto o motor diesel. A máquina se agitou ao ruído da porta, se travando. O motorista colocou seu boné elegante, lá trajado de mangas compridas e gravata. O ônibus atravessou a cidade na direção da Via Dutra. Logo estariam em São José dos Campos. Os moços abriram as passas de couro que carregavam dentro do veículo, esquecidos da beleza dos campos que espalham ao redor da grande rodovia, mergulharam nas lições de meteorologia. No início da tarde teriam uma prova. Logo estavam no alojamento da Escola de Pilotos de São José dos Campos. Voltavam à rotina dos estudos. No dia seguinte, o professor avisa à turma que iniciam voos a jato nas cabines do laboratório para a escola. Assim aconteceu, durante uma semana. Os testes eram tão reais, os voos simulados tão perfeitos, que os moços tinham a sensação de estarem dentro das cabines de comando dos aviões. Meus amigos, mais um capítulo, este muito simples, muito sutil, muito cheio de poesia e alegria. Eu aguardo a todos nos próximos capítulos. Abraços.